Bom dia, pessoal, graça e paz. Temos já 16 pessoas presentes na nossa classe. Deus esteja abençoando cada um de vocês. Espero que seja um tempo abençoador. Hoje eu quero iniciar com uma oração e vou fazer um breve sermão. Já que nós vamos falar sobre partes de um sermão, eu quero aqui então trazer um sermão com todas as partes, porque depois nós vamos, no decorrer da aula, conversar e nas próximas aulas virmos aprofundando essa questão própria sobre o sermão ou como que a gente compõe, prepara um sermão. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, concentre-se. Graça e paz é o que desejamos, ó Deus, a cada um e cada uma dos nossos alunos e alunas. Sabemos que isso só é possível através da tua ação em nossas vidas. Por isso pedimos, derrama sobre nós a tua vontade e o teu querer, e que possamos cumprir. Nós assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículos 10, 25 a 37. Lucas 10, versículos 25 a 37. É a parábola do bom samaritano. Vejam que não há tempo para lermos o texto aqui, porque trata-se de um sermão muito curto, onde eu quero compartilhar com vocês as partes do sermão. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de partilhar é o título do sermão. Eu intitulei como Ajustando o Foco Ministerial. Esse texto é um texto bem conhecido, que conta a história de Jesus conversando com um perito da lei. E esse perito da lei, ele faz uma pergunta e Jesus responde contando uma história. E depois que Jesus conta a história, Jesus então leva esse perito da lei a compreender o que de fato deveria ser vivido a partir daquela pergunta. Por isso, eu inicio dizendo, eu uso óculos desde os meus 10 anos de idade. Isso. Quando eu tinha 10 anos, comecei a usar óculos, e uma questão interessante é que eu comecei usando 0,50 e conforme o tempo foi passando, eu cheguei a 3,25. Ou seja, conforme o tempo passava, foi necessário um ajuste no grau. Porém, quando eu fiz 40 anos, uma coisa interessante aconteceu. A partir dos 40 começou a diminuir, começou a abaixar o grau do óculos. E eu cheguei agora a 2,75. Uma coisa que eu descobri é, tanto faz se o grau estiver acima ou estiver abaixo. Dos dois jeitos, eu vou enxergar de forma embaralhada, embaçada, ofuscada. O que é necessário é que o grau esteja na numeração correta. Aí sim eu enxergo de forma límpida. O papel do óculos é ajustar o meu foco. Ou seja, permitir que aquilo que está tudo desfocado possa enxergar de forma correta. E é fazendo uso dessa forma figurativa que eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto da parábola do bom samaritano. Então vamos pensar. Primeira coisa, nós estamos falando de uma história contada por Jesus e que está narrada no Evangelho
de Lucas. Então, é um evangelho, não é um texto jornalístico, não estamos falando de um texto histórico, nós estamos falando de um texto do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho não é um texto marcado pela narrativa de um acontecimento apenas, mas um texto que foi construído décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, cujo objetivo era o quê? Era fortalecer a fé das comunidades. Ou seja, em momentos difíceis, em que as pessoas estavam passando por tribulações, por dificuldades, enfrentando as contradições do dia a dia, a fé estava diminuindo e, de repente, é necessário trazer à memória o que Jesus ensinava e como viver nesse mundo. Dentre as várias questões, provavelmente uma pergunta era: o que é esse negócio de vida eterna? E o que a gente faz de verdade para viver de acordo a que nossa vida comece a partir de agora e transcenda então para a eternidade? E no meio dessa pergunta, o que o evangelista faz é dizer assim: olha, houve um episódio onde um perito da lei encontrou com Jesus. E Jesus então ensinou-lhe uma bela lição. E essa lição ficou como uma tradição oral, e agora eu quero então registrar e contar para vocês. É dessa forma que é composto então o Evangelho. O Evangelho é um material catequético, é um material de discipulado, é um material para fortalecimento da fé, mas tem vezes que as pessoas tratam como uma simples narrativa histórica, ou uma simples narrativa jornalística. E não é isso. Por isso, é diante dessa clareza de que o Evangelho nasce para registrar a fé de um povo e fortalecer a fé das comunidades, que então quero propor a vocês avaliarmos os tipos de lentes que as pessoas utilizam para ver as coisas, para olhar as pessoas, como está o foco dos óculos ou do olhar das pessoas no meio do povo de Deus. E aí, com essa lição, quem sabe trazer a partir de uma afirmativa que eu já usei algumas vezes em sala de aula com vocês, de que todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Essa frase foi utilizada pelo Leonardo Boff lá naquele livro A Águia e a Galinha. E eu acho que ela é riquíssima, essa frase. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu quero aproveitar também a estrutura e a proposta de um sermão pregado lá no século XVI. Eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre o sermão pregado por um padre lá no século XVI, que ele dizia o seguinte: existem 3 filosofias de vida apresentadas na parábola do bom samaritano. Eu quero retirar essa ideia, que ele coloca no seu sermão, e quero transformar as 3 filosofias de vida em 3 olhares diferentes. Por isso a minha proposta é: vejamos os 3 olhares apresentados por Jesus na história do bom samaritano, na parábola do bom samaritano. O primeiro olhar é o olhar dos ladrões, é o olhar do egoísmo, é o olhar marcado pelo o que é teu é meu. E aí então os ladrões vão ao encontro daquele que estava no caminho, retira-lhe tudo, inclusive quase retiram sua vida,
porque retiram sua saúde, retiram sua energia, sua força, o deixam semi-morto na beirada do caminho. Existem muitos olhares, que é o olhar interesseiro, é o olhar do aquele que deseja o que é do outro. Há também um segundo olhar aqui, que é o olhar dos religiosos, aqueles que passaram pelo caminho e, diz o texto, passaram de largo. Por quê? Porque eles, para não se contaminarem ou correrem o risco de se contaminarem e terem que passar por todo um processo de limpeza, de purificação religiosa, eles preferiram o quê? Deixar o homem jogado na estrada. Então, tanto o sacerdote quanto o levita tiveram um olhar de desprezo. É um olhar, o que é teu, o que é meu. Então, ema, cada um com seus problemas. Você tem seu problema, fica aí, eu tenho os meus, cada um por si. Há também um terceiro olhar, que é o olhar do samaritano. O samaritano apresenta um olhar pautado pelo amor, pelo altruísmo, pelo carinho. E ele então vai dizer, o que é meu é teu. Essa é a marca do olhar do samaritano, que era considerado um estrangeiro, gentil, né? Gentalha. Inclusive em hebraico a palavra goi é essa palavra, né, para o estrangeiro. Quando um judeu dizia rua goi, ou seja, ele é gentalha, ele é gentinha, é gentil, né? Então, o que o samaritano, que era considerado gentil, faz, se torna exemplo para aqueles homens. Devem viver a partir do altruísmo, do amor. Jesus então vai trazer para a comunidade, através do registro de Lucas, a necessidade de pautarem suas ações marcadas pelo amor. E aí, quando termina a parábola, Jesus então vai perguntar para aquele doutor da lei, quem te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Porque a pergunta do doutor da lei era, quem é o meu próximo? E aí então, o que o doutor da lei vai responder é, entendi agora, foi aquele que agiu com misericórdia. A grande lição é, não é o que eu, enquanto pessoa, desejo fazer, mas é o que eu deixo Deus fazer através de mim, que é agir com altruísmo e amor. Eu quero encerrar desafiando você, aluno, aluna do 4º ano, a assumir estes óculos do amor. Ou seja, somos desafiados mais do que apenas olhar para as pessoas e dizer o que é teu é meu, ou dizer o que é meu, o que é teu, é a dizer, conte comigo, o que é meu é teu. É o olhar da misericórdia, do carinho. Somos chamados a nos transformar próximos de outras pessoas e não a procurar quem esteja perto de nós. Se tornar próximo é o grande desafio, e se tornar próximo de alguém é poder olhar com amor, um amor marcado pelo próprio amor de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, obrigado pela tua palavra e que ela possa realmente nos fortalecer e nos amadurecer na fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eis aí então um sermão com todas as partes. Sabe quantos minutos? 12 minutos de sermão. Eu ainda tive que fazer uma introdução para vocês, para que vocês entendessem o que eu estava fazendo.
Se eu retirar aquela pequena introduçãozinha, teríamos um sermão de 11 minutos. Por que o professor está apresentando um sermão assim? Porque lá no próximo semestre, vocês vão preparar o sermão de vocês e apresentar um sermão em 12 minutos. E um sermão que deve ter todas as partes. Mas antes de chegar no semestre que vem, nós precisamos de pensar neste semestre, e o sermão desse semestre é um sermão escrito. Lembram? O que você vai escrever tem que compor algo que seja mais ou menos 12 minutos. Querem ver o meu? Aqui, ó, o sermão que eu preguei hoje. Ó. Eu sempre faço em A5, ou seja, metade de uma folha de sulfite. Ó, minhas anotações, eu costumo fazer alguns destaques. Para quê? Para que se torne mais fácil para eu olhar e lembrar o que eu estou pregando. Ou seja, antes mesmo do sermão ser proferido, ele já está bem escrito e claro, com todas as partes. Como disse o Akin, eu quero dizer, Akin, também desejo que seja presencial. Ó, eu olho para a capela aqui em frente à minha casa. Oh, Pai do céu, que tristeza, que saudade de ver aquela capela aberta, as atividades dela, né? Então a gente faz nossas provas de sermão lá na capela. Já pensou a gente todo bonito, lindo, maravilhoso, tirando foto no dia da prova de sermão? Treme um pouco as pernas assim, aqui, a gente fica nervoso, sua frio. Isso aí é meio comum, sabe por quê? Porque você, ainda que esteja acostumado, você está acostumado a pregar num outro grupo. Quando você vai falar para colegas, e colegas que estão na mesma formação que você fica um pouco mais inibido. Mas aí é que entra algumas coisas da aula de homilética que nós vamos trabalhar, que é a questão de falar em público. Como que a gente melhora a nossa fala em público? Ok? Então é muito importante. Eu não falei lá na hora do sermão, mas gostaria que vocês entendessem a importância de investir o tempo do ócio para preparar a sua fala. Você não precisa de ler, como você viu, eu não li. Mas se você pegar a minha anotação, tudo que eu falei está na anotação. E muitas frases do jeitinho que eu falei está na minha anotação. Por quê? Porque eu faço minha anotação do jeito que eu falo. Ou seja, uma coisa é você escrever um texto para publicação, um texto que você vai colocar como artigo científico, ou um texto voltado para alguma linguagem mais acadêmica, e outra é você preparar um discurso que tenha que usar algumas coisas como linguagem coloquial, uma linguagem mais comunicativa para o seu público. Então, escrever em conformidade com aquilo que você vai falar. Tem gente que coloca palavras difíceis lá na sua anotação, que não é a linguagem do discurso, é a linguagem da escrita ou do discurso escrito, mas né, não é a linguagem do discurso falado. Aí a pessoa tenta meio que ler aquilo que está lá, fica aquela comunicação travada. Sabe quando a pessoa pega e fica assim, a perícope lucana que apresenta essa tipo... Não, é mais fácil você falar. Este texto de Lucas, que se você já tem bem internalizado essa linguagem acadêmica, você pode dizer. E se você estiver no ambiente acadêmico, pregando, aí você pode dizer, olha, essa questão apresentada, ou esta perícope apresentada pela fonte lucana,
Não? Então, nós precisamos entender um pouquinho disso. Estamos todos rearrolados nesta noite. Estamos todos rearrolados, eu não entendi. Então, vamos pensar um pouquinho aqui, qual que é, então, a temática da aula de hoje. Então, vamos ao material de hoje, que é o conjunto de material homilética 5, que eu, então, quero compartilhar com vocês. Juntinhos, de mãos dadas, ninguém larga ninguém, hein? Firme. Qual que é o nosso objetivo hoje? Nós vamos dialogar um pouquinho sobre as partes constitutivas de um sermão. Ou seja, nós já vimos, falamos bastante que pregação é toda forma de proclamação do Evangelho, existem muitas formas de proclamação, porém, agora nós estamos de forma dedutiva, saindo do maior para o menor, para fazer o quê? Para que a gente tenha clareza de que vamos dialogar sobre a composição, a preparação do sermão. E no finzinho desse semestre e início do próximo, eu vou falar sobre a comunicação do sermão, ou seja, como que a gente apresenta este sermão. Sermão é o quê? A peça oratória do ambiente de culto. Então, nós não estamos falando de discursos em outros lugares. Estamos falando do culto e, no meio do culto, o momento da proclamação da palavra, da pregação da palavra, momento da prédica, da homilia, da parênese, do sermão. E aí existem vários sinônimos, né, que as pessoas utilizam. Um outro ponto é que meu desejo não é que vocês sejam exímios conhecedores da ciência-arte chamada homilética, mas que vocês aprendam a importância do conhecimento homilético para o seu trabalho ministerial. Seja você, em algum momento, ministro, ministra, ordenado, ordenada, ou seja, um ministro ou ministra não ordenado, ordenada da sua igreja. Eu não sei onde você vai estar servindo a Deus. Pode ser que você opte pelo ministério pastoral, seja consagrado, seja designado, nomeado, né? Existem várias palavras para falar sobre a ordenação dos pregadores, pastores. Pode ser que você seja uma pessoa da igreja, um não ordenado, uma não ordenada, membro da igreja, mas que gosta de pregar. Você entender a importância da preparação do seu sermão. Então, primeira coisa, é muito importante que o pregador, a pregadora, se prepare e prepare a sua fala. É necessário a gente se preparar. Há uma dificuldade que as pessoas têm em não se preparar. Sabe, olha, uma das questões interessantes é você ter clareza da importância da concentração. Quando você vai falar em público, você precisa de estar inteiro ali. Inteira. Então, estar em concentração, saber, ó, eu vou subir, tenho um objetivo, quero fazer valer e quero descer de lá, tendo a sensação de que eu dei o melhor de mim. Agora, às vezes, as pessoas sobem no púlpito de forma aérea, sabe, não está concentrado, não se preparou, não se empoderou daquilo que vai pregar, né? Uma dificuldade é que, pelo fato de não ter preparado a sua fala e não ter se preparado, apenas improvisa. E tem gente que é bom em improvisação. Só que o problema é confundir improvisação com inspiração. Ou seja, pessoas que acabam achando que aquilo que estão improvisando na hora da sua fala, que aquilo que estão falando naquele momento
somente aquilo é inspiração de Deus. Como se fosse meio que um poder por osmose que vai passando em mim e vai saindo. Esquece do Deus que age na nossa humanidade. Ou seja, por isso uma das primeiras coisas que nós conversamos no início dessa disciplina foi que a gente precisa de pensar qual a nossa concepção de ser humano. Se nós formos bonequinhos na mão de um Deus que está lá em cima, nós estamos partindo de pressupostos muito mais de deuses que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia dá autonomia, o Deus da Bíblia dá liberdade, né? O Deus da Bíblia é um Deus que permite as pessoas escolherem os seus caminhos, ele dá diretrizes. Agora, o Deus que fica lá de cima manipulando as pessoas, isso daí são os deuses do Olimpo. Isso daí são os deuses de outros povos, vamos assim dizer. Não o Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos. O Deus a quem nós servimos perpassa a sua graça pela nossa humanidade, por aquilo que eu sou. Por isso algumas pessoas têm uma leitura muito mágica da inspiração de Deus. Eu não tenho dúvida do Deus que age como quer. Mas o perigo é que as pessoas acabam manipulando Deus porque desejam ter um Deus manipulador. Então, olha o que eu disse. Acabam manipulando um Deus porque desejam que este Deus seja manipulador. E aí ele fala assim, o meu Deus é o Deus que ele faz assim. Mas espera aí, onde? Na palavra, onde na tradição, onde na caminhada fala desse Deus tão manipulador como algumas pessoas apresentam. E aí a importância de entendermos a sensibilidade do olhar, da capacitação do ócio, que nós tanto falamos, né? Nós falamos do ócio, a importância do ócio para que nós possamos amadurecer a nossa fé, possamos nos amadurecer como pessoa. Então, um primeiro ponto, precisamos nos preparar. E olha, tem semana que não é fácil a gente estar bem. E como que a gente faz um exercício para subir no púlpito? Tem dia que a gente vai para a igreja, para o púlpito, meio amarrado, meio entristecido. Não fique pensando que a gente sempre está, como alguns brincam, né? Sempre está no óleo, né? Sempre está na unção, sempre... Não. Tem dias que a gente vai lá para o púlpito, foi uma semana angustiante, alguma coisa ruim aconteceu naquele dia. Então, por isso eu preciso de me preparar o melhor. Eu já disse para vocês e compartilho aqui, né? Durante o meu ministério pastoral de tempo integral, eu evitava ir almoçar na casa das pessoas no domingo e ficar muito tempo. Meu combinado era o seguinte, se me convidavam, eu queria almoçar o mais rápido possível, ter um momento de comunhão curto, voltar para minha casa, primeira coisa, eu queria dormir. Domingo, assim, era muito nítido para mim, a semana inteira eu não precisava de dormir depois do almoço, como até hoje, não preciso. Mas no domingo, eu tinha que terminar de almoçar, deitar e dormir. Não é cochiladinha de 10 minutos, não. Dormia por 2 horas. Quando eu levantava, depois de 2 horas e pouco, descansando, o que eu fazia era já entrar no espírito, vamos dizer assim, daquilo que eu ia realizar no culto da noite. Ou seja, se você quiser usar uma linguagem, que é a linguagem aí da moçada, sabe? Eu entrava na vibe, eu já entrava ali no clima. Olha, eu pregava o sermão, antes de pregar à noite, eu pregava ele umas 2, 3 vezes à tarde. Ensaiava, me incorporava mesmo daquilo. O Benaia brincando lá, entrar no manto, nojento. Então, olha, que coisa interessante
quando a gente entende a importância da gente estar concentrado, dando clareza, eu vou lá, vou fazer isso. Chegava na igreja, não gostava de ficar antes do culto com trelelê, eu cumprimentava, vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa afetiva, gosto de abraçar, de beijar, de sorrir para as pessoas. Mas se viesse com algum assunto para me tirar a concentração, pastor, o ensaio do louvor hoje, fulano brigou, eu falava assim, agora não. Depois do culto, eu sou todo ouvido. Você pode ficar comigo a madrugada inteira conversando, mas agora eu não posso resolver isso. Agora eu estou me preparando para dirigir o culto, para pregar. Então, quer dizer, ter clareza disso, se preparar para agir com mais seriedade, sabe? Para não perder essa concentração, para não perder, vamos dizer assim, essa vibe mesmo, né? A gente usa essa palavra unção, né? Para a gente não perder aquilo que a gente, sabe, está ali preparado para fazer, né? Está em sintonia com aquilo que a gente vai fazer. Eu, num dos meus pastorados, tinha uma pessoa que teve algumas dificuldades relacionais comigo, e ela, às vezes, na hora do sermão, lá de trás, ela colocava a mão assim, ó, cruzava os braços e ficava de forma altiva, me olhando, me provocando. Gente, como isso me fazia mal. Como isso me fazia mal. Me entristecia. Eu preparava com tanto carinho, mas a pessoa queria demonstrar, sabe, a tristeza, a raiva dela para comigo. Gente, então, como é importante quando a gente está em sintonia, né? Isso daí é extremamente importante. Então, se preparar é importante. Agora, é importante eu preparar a minha fala. Então, se eu me preparo emocionalmente, fisicamente... Gente, por que eu dormia no domingo? Porque eu sabia, eu já havia tido... porque eu pregava 2 vezes no domingo. E para o sermão do domingo de manhã, às vezes eu acordava às 6 horas da manhã para rever, para repensar, para me preparar. Sabe, as igrejas que eu pastoreei eram igrejas que tinham sermões no domingo de manhã. Não era devocional da escola dominical, era culto mesmo. E culto que em algumas igrejas o culto da manhã tem mais pessoas que o culto da noite. Por exemplo, a igreja, a Catedral de Piracicaba, a Igreja Central de Campinas, o número de pessoas que vão ao culto da manhã é muito maior que as pessoas que vão no culto da noite. Então eu tinha que me preparar para o culto da manhã e para o culto da noite. Eu estou ressaltando o culto da noite porque a maioria das igrejas, o culto da noite é um culto mais cheio no domingo. E aí então, para estar inteiro, eu precisava de dar aquela dormidinha do domingo. Fisicamente estar bem, né? Levantar e ficar em comunhão com Deus, me preparando em oração, ouvindo música, repetindo o meu sermão, para chegar lá em sintonia com aquilo que eu ia falar. Agora, além de tudo isso, eu preciso de preparar a minha fala. E se é sermão, eu preciso de entender que precisa de se constituir de um discurso sermônico. Eu não posso chegar lá e querer dar uma aula. Eu não posso chegar lá e querer dar uma palestra. Tem gente que transforma o espaço do sermão naquele espaço mesmo lá de contar historinhas, né? De ficar falando de coisas da vida, sabe? Um momento relax do culto. Vamos relaxar. E esquecem de que há um compromisso do pregador, da pregadora, com os valores do texto sagrado. Nós pregamos a Bíblia. E um sermão bíblico é aquele sermão que realmente leva em consideração a mensagem bíblica. E uma mensagem bíblica séria passa por estudos exegéticos. Já conversamos sobre isso numa outra aula. Seja coerente com a opção que você assumiu de exegese.
Você tem uma postura estruturalista? Seja fiel. Você tem uma postura de leitura popular da Bíblia? Seja fiel. Você tem uma leitura fundamentalista? Seja fiel. Você tem uma postura histórico-crítica? Seja fiel. Agora não faça ler a Bíblia a seu bel prazer, sabe? E a partir do senso comum construir algumas ideias e achar, não, a verdade está aqui. Lembrem-se sempre do exemplo que eu dei lá do Carlos Masters. A verdade está lá fora, eu olho pela janela, depende do lugar onde eu estou dentro da sala, eu defino o que eu enxergo. Tenha clareza com você, estou partindo de uma interpretação fundamentalista. Beleza! Seja sincero com você, com os seus ouvintes. E pode ser que algumas pessoas pensem diferente de você e queira entender o texto de um outro ponto de vista. E aí você aprende a dialogar sem ficar se fechando, sem achar, não, a ferramenta que eu utilizo é a única e verdadeira. A prepotência de pregadores e pregadoras faz com que a beleza do Evangelho, que está muito além de nós... E, gente, não fique pensando que aquilo que você fala é bem aquilo que as pessoas entendem. Nem sempre é assim. O processo hermenêutico é muito mais complexo. Muito mais do que, às vezes, eu e você queremos explicar com as regras de comunicação, né? Emissor, receptor, código, mensagem, aquilo lá, e eu vou trabalhar isso com vocês em uma das aulas, aquela forma de olhar para isso está ligado ao quê? A um pressuposto pedagógico para ajudar a gente a entender, mas é muito mais complexo, porque cada pessoa que ouve reinterpreta do seu jeito. Então imagine, o texto é algo, você assumiu um instrumento exegético que te leva a interpretar de uma forma, e aquele que te ouve, a partir do jeito que te ouviu, também interpretou de outra forma. Então esses processos precisam ser levados a sério. Por isso, fazer o melhor, o mais didático, o que auxilie, o que na nossa concepção seja o mais fiel, é de tremenda importância. Nós falamos então, se preparar e preparar a fala, estudar o texto bíblico com profundidade, com seriedade. É necessário nós estruturarmos o nosso discurso de forma que as pessoas compreendam. Tem pregadores e pregadoras que são prolixos, pregadores e pregadoras que falam vários assuntos no mesmo momento, numa mesma fala, costuram, sabe, emendam uma coisa na outra, sem fazer conexões. Então eu preciso de compor algo que seja claro para o meu ouvinte, algo que seja conciso, aquilo que eu conseguir falar em menos tempo, de forma clara, o meu ouvinte entenderá melhor. É necessário que eu e você tenhamos clareza disso. Tem gente que acha que tem que fazer um sermão comprido, porque o sermão comprido é que está o poder da palavra. Não, eu quero dizer para você. Se você consegue trabalhar um tema, um assunto, um texto, em menos tempo, de forma concisa, profunda, clara, coerente, eu quero dizer, você está fazendo um bem para as pessoas, porque pedagogicamente elas vão entender melhor. Agora tem horas que a gente começa a falar, as pessoas não sabem onde nós paramos. Um outro ponto, nós precisamos também de entender que o objetivo da nossa fala não é mostrar que nós somos inteligentes. Veja como eu sou inteligente. Eu fiz teologia. Eu sei o que é exegese. Eu sei a língua, o hebraico. Eu sei falar Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz.
Como diria uma tia minha, fedor. Quer dizer, não basta você querer gastar o seu conhecimento. Não. Você ali, o que precisa é, da forma mais sensível, da forma mais clara, pedagógica, edificar a vida das pessoas. As pessoas que vão vamos dizer assim, a igreja, até o culto, elas querem de verdade ser edificadas. Então imagine só o que na realidade nós precisamos. Ser pessoas responsáveis com esse ministério. Esse ministério que Deus confiou nas nossas mãos. Lembram quando eu disse para vocês a importância de sermos pregadores e pregadoras radicais? É isso que eu desejo de vocês. Que vocês sejam homens e mulheres que preguem com radicalidade. Radical é diferente de extremista. Tem muito pregador e pregadora extremista por aí. Muitas pessoas que é 8 ou 80. Gente que trabalha o texto de forma tão complexa que não edifica ninguém, e gente que nem vai ao texto, trabalha de forma superficial aquilo que é a mensagem do Evangelho. Então vamos nós, com seriedade, cumprir a missão que Deus nos tem dado. E então, eu compartilho com vocês esse slide. É importante você entender, você está num espaço onde tradicionalmente se valoriza o sermão, a fala do pregador e da pregadora. E quando você assume o púlpito para proclamar essa pregação, para proclamar esse evangelho, você precisa de levar em conta que esta fala precisa de ter forma e conteúdo. Tem horas que, se tem forma, a pessoa fala e estrutura a sua fala como sendo um sermão. Quem é mais velho vai lembrar do Denorex. Eu já falei na aula esses dias, quem lembrou foi o Aparecido, né? O bordão do Denorex era muito conhecido. Parece, mas não é. Eu diria assim, são sermões que parecem sermões, mas no fundo não são sermões. Porque o conteúdo dele não é conteúdo de um sermão. Pode servir para estar dando conselhos a partir do senso comum, pode servir para dar uma palestra, entendeu? Qualquer outra coisa. A forma é forma de sermão. Parece com sermão, mas não é sermão, porque o conteúdo dele não é o conteúdo de sermão. O conteúdo de sermão é o conteúdo de pregação. E o que nós vimos? Que na homilética, a pregação, o sermão, precisa de levar em conta a teologia bíblica, teologia sistemático-histórica e teologia pastoral. Se no meu sermão eu não tenho a presença da teologia e desse tripé da teologia, eu posso transformar em tudo, menos em conteúdo sermônico. Então, meu sermão precisa de ser um sermão com conteúdo. Como diria o caipira, tem que ter conteúdo. Precisa de ter o conhecimento necessário. Agora, tem alguns sermões que até tem conteúdo. Não é verdade? A pessoa que fala, que prega, tem conteúdo. Porém, gente, o jeito que expõe dificulta. Ao invés de facilitar, dificulta. Ao invés de ajudar, complica. Ao invés de melhorar, piora a comunicação. Tem hora que, se a pessoa ler a Bíblia sozinha, é melhor do que a confusão que um pregador ou pregadora venha fazer na hora da sua fala. Então, o que é importante nesse momento, nesse slide? Entendam, o nosso sermão
ele precisa de ter conteúdo e forma. Porque tem hora que tem gente que vai lá para o púlpito e a sua fala não tem nem forma nem conteúdo. A pergunta que a gente tem que fazer é o que ele ou ela está fazendo ali. Porque falou, mas não fez a tarefa que tinha que fazer. Proclamar o evangelho e proclamar de forma que as pessoas sejam edificadas. Então, diante disso, o que é necessário é que o sermão tenha forma e tenha conteúdo. Sermão enceradeira. Oh, meu Deus, eu vou aprendendo cada vez mais. Então, imaginem só um sermão que tenha forma e que tenha conteúdo. Se você aprender a lidar com a forma de elaborar um discurso clássico, você aprende a adaptar esse discurso clássico para vários espaços da pregação, inclusive o sermão. E eu quero então investir tempo com vocês para a gente dialogar sobre a estrutura, as partes constitutivas, como que a gente une forma e conteúdo, né? Como que a gente faz isso? Então, gente bonita, eu desejo muito que a gente consiga avançar. Para mim, a gente está chegando nas partes mais gostosas da nossa disciplina, que é a gente falar da coisa em si, falar da prática, né? Nós estamos num processo de praxis, refletindo como que é a nossa prática, a nossa ação. O que nós queremos fazer de verdade na hora que estamos preparando e na hora que nós estamos apresentando o nosso sermão. Eu vou dar aquele tempinho saudável do cafezinho, da respiração. Acordaram? Quem está de fone quase infarta. Acorda, menino! Acorda, menina! Não, vamos acordar. Aí a gente dá esse break, né? É um break pedagógico, né? Para a gente então voltar. Então nós falamos algumas coisas legais, importantes. Agora o que nós vamos fazer? Continuar. E aí agora essa segunda parte ela fica um pouquinho mais no bate-papo, porém eu preciso de apresentar para vocês esse slide aqui. Vejam, faça um break aí, prof. Mais break? Eu dei 4 minutos. Vocês já estão no segundo horário. Se o professor da primeira aula deu break, vocês tiveram um. Vocês tiveram break entre uma aula e outra. E já tiveram meu terceiro break. Pelo amor! Break dance. Olha lá, ó. Uhul! Oh, eu sou da época do break, cara. Nos bailinhos de escola, quando eu tinha lá 13, 14 anos, era a época que dançava o break. Quem estava no auge era Michael Jackson. Isso. E aí a gente, ó, só passinho da lua. Pensando o quê? Era cheio disso. Thriller. Isso. Eita, tem uma turma que sente uma saudade dessa época, hein? Ai, que saudade da minha adolescência. Gente, eu gostaria que você... Tenho saudades dessa época. Aqui, seu nojento. Ah, moleque. Saudades da Amélia. Gente, olhem bem para esse slide. Esse slide, o que ele vai representar para nós? Da agora para frente, esse slide precisa de estar presente na sua cabeça. Aqui está o resumo das próximas aulas. Aqui está o resumo da sua tarefa. Aqui está o resumo ou esquema do trabalho que você vai fazer com o texto do professor Edemir. É isso aqui que você precisa de ter clareza. Ou esse mínimo aqui que você precisa de ter clareza se você deseja conhecer as partes do sermão e, mais que isso, preparar um bom sermão.
É importante que você tenha clareza disso em mente. Se você utiliza lá o seu anuário, você verá que a estrutura é parecida. Antigamente a gente usava essa estrutura, depois mudou um pouquinho de estrutura. É importante que você tenha clareza. Ah lá, a Anelisa falou aqui, ó, é a folha do domingo do anuário, isso mesmo, Anelisa. Então, o que é que a gente precisa de ter clareza? Há partes do sermão. Se você aprende a lidar com essas partes, será muito, mas muito fácil você aprender a elaborar e depois a apresentar um sermão. Agora, isso tem a ver com introjetar. Tem coisa que no começo parece mecânico, né? Quem aqui, levanta a mãozinha aqui. Quem aqui lembra das primeiras vezes que estava aprendendo a dirigir e como que era na sua cabeça e nos seus gestos essa ação? Quem aqui se lembra daqueles primeiros momentos, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, seja com um instrutor da autoescola? Por quê? Gente, quando você ainda não introjetou, qual é o problema? Você fica pensando, e agora eu acho que eu vou apertar, eu tenho que apertar a embreagem, soltar devagarzinho, apertar então o acelerador, mudar a marcha. Ai meu Deus, eu ponho terceira ou ponho segunda? Aqui agora eu estou passando na lombada, o que eu faço? Eu estou em quarta, eu volto para a segunda, vou para a terceira, o que eu faço? Gente, miserável é o caminho quando você tem um semáforo bem no morro, no meio do morro, e você fica com o carro parado no semáforo. E enquanto o semáforo está fechado, você fica preocupado se você vai conseguir debrear, né, que é o jeito que a gente fala, né? Ou seja, tirar o pé devagarzinho da embreagem, apertar o acelerador, mas você tem que ter colocado a marcha direito, e aí tem gente que faz uso do freio de mão, tem gente que faz uso do freio do pé apenas. Gente, vocês prestaram atenção como gera até angústia na gente, porque você tem que pensar para agir. Ainda não foi introjetado. Só isso, não. Quem está aprendendo o instrumento? Os primeiros momentos, né? Quem aqui aprendeu e quem aqui é professor de algum instrumento sabe disso. Você fala, você pega o violão, você vai fazer isso, a nota é assim, ó. Aí a pessoa põe o dedinho aqui, aperta assim, ela mesma faz e coloca, e aí ela fica olhando aqui assim, né? Ela quer saber onde que tá. Dali a pouco ela introjetou de tal forma que ela vai tocando, ela muda, ela fala, canta, pula, dá estrelinha e toca o violão ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, isso daí tem a ver com você vir introjetando. A mesma coisa é o que eu estou apresentando para vocês. Agora, no começo, para vocês, pode parecer um pouco artificial. Entendeu? O que eu pediria assim, confiem em mim. Essa estranheza tem muito a ver com o fato de você não estar acostumado com a construção de um discurso. E como às vezes nós trabalhamos muito no improviso, aí nós temos dificuldade quando a gente começa a trabalhar com algumas regras para ajustar os nossos discursos. Não é assim que a gente faz. Realmente o aprendizado é um processo. Isso aí, Ivan. Então, quer dizer, imagine como é importante. Então, eu e você entendermos que para elaborar uma redação, lembra quando você fazia aulas de redação? Que a professora dizia, tem começo, meio e fim, você começa assim, você desenvolve assim, você trabalha assim. Então, há uma questão importante, que é essa questão própria do discurso, do ambiente cultico, que nós chamamos de sermão, de prédica. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Antes de trabalhar teoricamente para vocês, eu quero aqui apresentar para vocês o sermão que eu preguei hoje, ok? Para que vocês vejam que tudo o que está ali está aqui. E eu, em 12 minutos, trabalhei um tema, né? Trabalhei uma passagem bíblica, uma perícope, se você quiser usar uma linguagem mais acadêmica, né? Mas usando aquilo ali. Então vejam só. Primeira coisa, o que é o exórdio? Eu quero que vocês entendam, essa é uma palavra que vem do discurso, principalmente da área do direito. Aqui o Ivan fez direito, né? O resto fez tudo errado. Ah, não. O Ivan estudou direito, né? E o Ivan, então, ele aprendeu lá que essa é uma palavra muito presente em algumas peças, né? Em alguns processos. O exórdio é o que é a introdução, é a entrada, é o começo. Quando você traz essa linguagem do discurso clássico para a atualidade, você precisa de entender, e aí vem o Aparecido, né? Lembrando todos nós que isso está ligado à ideia da retórica, que começa lá com os gregos, lá atrás. Se você tiver a oportunidade de ler um texto do Aristóteles chamado A Retórica, ele é muito interessante. Eu lembro que eu li no meu primeiro ano de filosofia, quando eu fazia filosofia aqui na universidade. E eu fazia teologia e filosofia ao mesmo tempo, quando eu estudei aqui. E eu li, e uma questão interessante lá é que o Aristóteles, e que me chama a atenção até hoje, é sobre o discurso para você vencer o seu oponente, quando você marca ele pela ridicularização do seu oponente. Isso é craque em discurso político, tá? Discurso político é marcado por isso. Você foge do foco, que é o foco de apresentar propostas políticas e ações políticas, e você começa então a desconstruir a imagem do seu oponente. Isso acontece só no discurso político? Não. Acontece em vários discursos. Numa briga de duas pessoas conhecidas, né? Tem hora que na briga de marido e mulher, na briga entre irmãos, na briga entre pais e filhos, na briga entre amigos do colégio, né? Por exemplo, você foge do assunto, você está discutindo assim, de repente a pessoa solta uma assim, que foi, seu gordo? Ou seja, o que o fato da pessoa ser gorda vai influenciar na discussão aqui? Não tem nada a ver com o tema. Mas quando eu chamo a pessoa de gorda, eu estou tentando ridicularizar ela e tirar ela do seu foco. E as pessoas que nos ouvem ou nos assistem vão focar muito mais nessa forma, né, de desqualificar, como disse aqui o Aparecido, né, de reduzir a outra pessoa à insignificância, que aquilo que é o assunto que nós estamos discutindo aqui, para ver qual é melhor, seu gordo, mas posso emagrecer. E você que é feio? É uma boa resposta, Benaia. Uma boa resposta. Eu sou gordo, mas posso emagrecer. E você que é feio? Nem botox, nem plástica vai te ajudar, tá bom? Então, vejam que essa questão da retórica, das leis da retórica, nos ajudou muito. O que é o exórdio? Guardem assim, ó. O exórdio é a introdução da introdução. Guardem isso, por enquanto. Exórdio é a introdução da introdução. Exórdio é os primeiros minutinhos da sua fala. São os primeiros minutos onde a atenção das pessoas estão mais voltadas para você. Por que um discurso longo é ruim? Porque as pessoas elas vão saindo da sintonia, ou como disse a Aparecida aqui antes, né, dessa ressonância que está ligado ali.
Se hoje nós temos as pessoas viajando, porque, gente, não se iluda. Se você acha que quando você está fazendo sua live, sua pregação, as pessoas estão ali sentadinhas na frente do celular, nada. Eu acho que a grande dificuldade hoje das pessoas que fazem lives ou pregam nos cultos online é que eles começam a ver que as pessoas entram e saem, entram e saem, entram e saem. Do mesmo jeito que as pessoas fazem com os seus controles remotos, ficam olhando vários canais, hoje na hora da pregação ou do culto da sua igreja, ela quer dar uma espiadinha no culto da igreja de outras pessoas. E ela começa a ver, ela clica, entra, sai, ela volta, ela vê, ela... Ou seja, as pessoas fazem muito isso. E quando a gente estava no presencial, não tenha dúvida, o pessoal fazia a mesma coisa, só que mentalmente. Claro que alguns sem vergonhas ficavam mexendo no celular, né? Mas eu diria assim, nesse mundo onde nós temos uma geração Z muito presente, os Y mais novos, e que nasceram já nesse momento chamado milênio, já são nativos digitais, eles conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o que é que eles fazem? Eles são capazes de prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu diria assim, quando eu era criança, eu não podia assistir televisão e fazer lição de casa. Minha mãe não deixava. Não era comum. Os pais não deixavam. Nós não aprendemos a fazer mais que uma coisa por vez na nossa adolescência, né? Eu sei que tem alguns que brincam, né, que as mulheres têm várias gavetinhas, homem tem uma, as mulheres ficam bravas, todo mundo fica bravo, não quero nem entrar nesse assunto. Eu quero dizer assim, nós temos dificuldade às vezes com multitarefas, porque alguns que foram formatados na geração X e os mais velhos da geração Y, o que acontece, eles aprenderam a fazer uma coisa de cada vez. Ou estuda ou assiste televisão. Ou joga ou estuda. Não dá para fazer mais coisas ao mesmo tempo. A geração digital nasceu fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, a geração Y mais nova, a geração X e hoje a geração Z e hoje já a geração Alfa, eles são capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eles são capazes de assistir uma coisa no celular e conversar com os amigos ali no WhatsApp, assistir uma coisa na televisão, ouvir música e ainda conversar com outra pessoa que está perto. Consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque foram forjados dessa forma. Eu diria, eu não pego no pé, principalmente dessas pessoas que estão acostumadas. Pelo contrário, eu acho que tem gente que dá conta de fazer isso muito bem. Está antenado em tudo que faz, porque tem competência para fazer. O que não pode é quem não é dessa geração querer fazer isso, né? Não adianta nós querermos, eu diria assim, que uma pessoa da geração X esteja com essa mesma habilidade. Não consegue. Agora, eu sou professor que foi formado pela geração X, presencial, prestar atenção em uma coisa de cada vez. Por isso que professores mais velhos ficam assim, entristecidos, aborrecidos quando eles estão dando aula na classe e o aluno está lá mexendo no celular. Dá ideia de falta de educação. Eu quero dizer para vocês, vocês ainda não tiveram aula comigo presencial. Eu não estou nem azul se vocês estão mexendo. Se vocês derem conta de prestar atenção naquilo que eu estou falando e naquilo que você está vendo, se você tem essa competência, se você foi forjado e consegue, não há problema. Então, qual que é o papel do exórdio? Por que eu falei todas essas coisas? Porque o papel do exórdio é nós olharmos para a atenção das pessoas.
Imagine, terminou um ato do culto, nós vamos começar um outro, que é o momento da pregação. O exórdio é aquela entrada. Sabe aquela expressão que diz assim, a primeira impressão é a que fica? Se você desperdiçar a introdução da introdução do seu sermão, ou seja, a entrada do seu sermão, você provavelmente ali já faz com que muitas pessoas mudem de sintonia, que as pessoas já vão para outro canto, vão para outro lado. Então, esse início é a hora de você cativar as pessoas. Por isso, sugere-se que nos exórdios você utilize algumas figuras de linguagem. Pode ser um fato de experiência pessoal, pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser um link bem feito com a música que aconteceu antes de você assumir a palavra, pode ser uma contextualização do momento vivido. É aquilo que você vai chegar nos seus ouvintes e mais ou menos, olhem agora na minha imagem, né? E não aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui a imagem, vou deixar ela em outro lugar onde vocês não veem. E é mais ou menos assim, ó. Quando você, num gesto, está dizendo assim para o seu ouvinte, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. O que eu vou te falar é importante. Vale a pena você investir seu tempo para me ouvir. O exórdio tem que ter essa competência de forma bela, de uma forma bonita, agradável, convidar a pessoa, conquistar a pessoa, trazer a pessoa para perto de si. No sermão de hoje, eu compartilhei uma questão pessoal. Eu comecei meu sermão, por isso que eu falei, aquilo que eu falei mais no comecinho, aquele primeiro minuto, era para deixar claro para vocês o que eu iria fazer. Se fosse lá no púlpito, eu já entrava direto, né? Faria a leitura do texto, que aí o tempo é maior, eu faria a leitura do texto e já entraria dizendo assim, né? Cumprimentando, graça e paz, para assim, ó, eu uso óculos desde os meus 10 anos. E sabe o que eu aprendi? É que quando o grau está acima ou abaixo, eu não enxergo direito as coisas. E tudo aquilo que eu coloquei para vocês foi a tentativa de dizer, ó, existem formas diferentes de enxergar as coisas. Por isso eu preciso de estar com o meu óculos no grau correto. E aí eu já emendo, dizendo que, ó, para falar sobre a importância de ajustar nossos óculos, aí vem a segunda parte, aí, que é a explicação. O que é a explicação? A explicação é quando eu coloco o texto no seu contexto, é a exegese. Eu coloco o texto no seu contexto. Lembram quando no meu sermão eu falei assim, gente, é importante que você tenha clareza que o Evangelho não é um texto jornalístico. Ele não é um texto de história. Ele está aqui como um texto pedagógico para trazer à memória das comunidades, e aqui no caso a comunidade de Lucas, o que Jesus ensinou sobre alguns temas que eles estavam vivendo naquele momento. Não, vejam o quão importante é termos clareza disso daí. Outro ponto, eu preciso de saber quais são as palavras-chave que eu vou utilizar. O que é que eu vou usar? A palavra-chave aqui era foco, né? Olhar, visões. Então, quais são os olhares? Né? A minha palavra-chave aqui era ponto de vista. Eu preciso de ter clareza. E aí eu deixo para o meu ouvinte claro, olha, eu vou falar sobre pontos de vistas diferentes. E aí você faz uma proposta. Lembrem-se, um sermão tem proposição, não preposição. Guardem sempre, há um erro sempre grande ao escrever. Não é preposição. Preposição é uma posição anterior. Aqui nós estamos falando de proposição, de proposta. Então,
o sermão é importante que ele tenha uma proposta, e você apresente essa proposta aos seus ouvintes, dizendo para eles: olha, eu quero compartilhar com vocês sobre 3 pontos de vistas apresentadas por este texto. No caso aqui eu usei lentes. Eu quero apresentar para vocês 3 lentes diferentes utilizadas pelas pessoas que se encontraram com aquele homem que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó. Então é muito importante que você tenha clareza, uma proposição. Eu quero partilhar. E aí vem a argumentação. A argumentação é o quê? É o corpo da sua fala, do seu sermão. É quando você ali diz assim: olha, diante desse texto, e aí nós estamos falando aqui de um sermão, eu tentei aqui de forma resumida fazer um sermão expositivo. Ou seja, eu coloco aqui, ó, os personagens. E esses personagens aqui trazem algumas lições. E aí então a argumentação vem. O primeiro olhar dos assaltantes. O segundo olhar são dos religiosos. O terceiro olhar, o olhar do samaritano. Vejam como pedagogicamente as pessoas vão compreender o que eu estou falando. E lá no final eu apresento então a proposta, dizendo: o exemplo que Jesus nos dá através da parábola é: precisamos de um olhar pautado pelo amor, pelo altruísmo, pela dedicação, por aquilo que ficou conhecido como o que é meu é teu. Eu baseei isso num sermão do Padre Vieira, século XVI. No século XVI, Padre Antônio Vieira, e ó, tem N sermões do Padre Antônio Vieira que são fantásticos. Vale a pena você ler estes sermões, ver como ele construía esses sermões. Claro, adaptar, usar como uma fonte homilética, como um recurso homilético, como uma inspiração. Os sermões do Padre Vieira são fantásticos. A 50ª é fenomenal. Olha, o sermão de Santo Antônio aos Peixes é fenomenal. Se você ler, e você pode ouvir também, tem muito audiobook desses sermões. Vale a pena você ouvir, você ler, se enriquecer do jeito que pessoas de forma sábia apresentavam a pregação. Claro, existem muitos outros pregadores que você pode ir atrás dos seus sermões. Clássicos, desde lá dos pais da igreja, no decorrer da reforma, hoje contemporâneos, muitos bons pregadores, que vale a pena beber na fonte. Agora, não vale copiar sem falar a autoria, né? Então a gente precisa de dizer a autoria. Olha, estou baseando isso num sermão que eu li de fulano e que serviu aqui para eu entender. Então isso é importante. O desenvolvimento e depois a conclusão é uma aplicação pastoral. Na linguagem retórica a gente usa peroração. E a peroração foi: olha, Deus nos chama a nos tornarmos próximo das pessoas e não a procurar quem está perto de nós. Próximo não é quem está perto. Próximo é quem eu me torno próximo dele. Me aproximo em amor, em altruísmo. Então, vejam que um sermão pequenininho, 12 minutos, ele tem toda a estrutura. Por isso, lembrem, se no começo parece meio mecânico, vença essa barreira, né? Não desista, fala assim: eu não vou aprender violão, não. Não vou aprender a dirigir, não. Tem que ficar pensando isso. Não. Depois que você introjetou, você dirige conversando com pessoas, olhando no retrovisor, ouvindo o rádio, olhando para tudo que está acontecendo, sem precisar de querer olhar nos pedais, olhar para o câmbio, né? Se o carro não for automático. Nada disso. Por quê? Porque você já introjetou.
Também, o preparar o sermão e apresentar terá muito disso daí. É importante que você faça essas questões. Então, diante disso que nós conversamos entre essa exposição rápida das partes, e aí na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar parte por parte, para que vocês estejam, então, aprendendo a lidar. Agora, preparar o sermão não segue essa lógica. Assim como ontem eu estava fazendo uma orientação de TCC para uma aluna lá da Universidade Metodista em Moçambique. Ela resolveu fazer um trabalho em homilética, ficou sabendo sobre mim, conversou lá com o reitor da universidade, eles entraram em contato, então eu estou fazendo uma orientação. E aí ontem, quando a gente conversava um pouco, ela precisava de fazer o seu projeto e ela estava começando pela introdução. E o que eu disse para ela, olha, introdução é a última coisa que a gente faz, né? Ou uma das últimas coisas. A mesma coisa no sermão. O exórdio é uma das últimas coisas que você faz. Então, existem passos. E eu vou trabalhar com vocês esses passos. Como que a gente vai construindo o sermão? Tem sermão que demora muito para preparar. Tem sermão que é mais rápido. Mas quando você leva a sério a importância do ócio, a importância da reflexão, a importância da construção do conhecimento, você vai dedicar mais tempo. Pessoas responsáveis sabem da importância de preparar a sua fala. Não sai falando qualquer coisa, de qualquer jeito. Sabe, se dedicam para falar da melhor forma possível. Então, diante disso que nós conversamos um pouquinho, nesses últimos minutos, alguém gostaria de liberar seu microfone, de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Eu acho que é um momento agora, final, para que vocês tenham essa liberdade. Eu vi aqui, a Fran fez um comentário. Para quem conhece o Sirley de Rio Preto, ele é top. Isso mesmo. Sirley é um rapaz muito simples, fez curso de evangelista, ele é do sul de Minas e ele tem uma linguagem bem caipira, de pessoas da roça. Mas, gente, ele tem uma sabedoria na exposição da palavra que é fenomenal. É fenomenal o jeito que o Sirley apresenta. Ele sempre começa com uma questão simples, falando de uma galinha, de uma plantação ou de uma pessoa que ele foi visitar. E isso daí foi importante. Então, de fato, o Sirley, aqui a Anelisa também lembrou, né? Ele é top nessa questão. Se a entrada no meu sermão é o momento em que as pessoas estão mais atenciosas, o que eu preciso primeiro, quando penso na elaboração do meu exórdio, depois que eu já tenho clareza do meu tema, já estudei, já construí o desenvolvimento do meu sermão, eu tenho que pensar num exórdio que coloque nas pessoas interesse em ouvir aquilo que eu vou falar. Então não é qualquer história. Tem que ser uma história que coloque em fato. Por exemplo, hoje eu falei sobre o fato de usar óculos e o óculos estar ajustado e enxergar de forma correta. Lá no final eu termino dizendo, nós precisamos usar uma lente que seja uma lente que nos ensine a enxergar, nos ajude a enxergar como Jesus ensinou, nos transformando em próximo do outro. Eu preciso de ser fiel. Agora, qual é o problema? Sabe quando alguém passa a palavra para o pregador e para a pregadora, principalmente se ele é visitante, e ele gasta o tempo dele falando bobeira, tonteria? Sabe, na maioria das vezes eu deixo para referir alguma coisa a quem me convidou, mas no meio do meu sermão. Não no começo.
Sabe aquele negócio que fala assim, eu estou extremamente feliz porque o pastor me convidou para estar aqui com vocês. Ai, que alegria, eu gostaria de estar aqui há muito tempo. Vocês têm o melhor pastor. Esta igreja é uma igreja maravilhosa, que templo lindo. Ai, vocês são a melhor igreja que eu já fui. Gente, você desperdiçou. A Fran brincou aqui, eu uso muito isso daí, né? Eu digo assim, quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em tal lugar, leia o texto. Terminei de ler o texto, oro e já entro, né? Eu entraria hoje, se fosse esse sermão, dizendo, eu uso óculos desde que sou criança. Claro, eu usaria uma dinâmica na hora do meu exórdio que aqui não dá para usar, mas eu já fiz isso na igreja. Eu falo assim, quem aqui usa óculos, por favor, troque de óculos com outra pessoa ou empreste o seu óculos para quem não usa óculos. E aí as pessoas fazem essas trocas rapidinho, né? Quando elas colocam, eu pergunto, como você enxerga as coisas? Nossa, que horrível! É muito forte, é muito fraco, não enxergo nada, está embaralhado. Então, o exórdio eu aproveito para fazer esse momento chamativo. As pessoas ficam curiosas, né? Eu preciso disso. Aí, quando as pessoas chamam a atenção, eu entro, começo a aplicar, a explicar o texto, falando. Aí sim, depois que eu já cativei o público, eu falo, e inclusive eu quero agradecer ao pastor fulano pelo convite, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar com vocês essa palavra. Quer dizer, de forma sutil eu trago os agradecimentos sem tirar o foco e a atenção da pessoa para aquilo que eu vou falar. Eu preciso de ter clareza. Eu diria assim, é entrar de sola. É entrar sabendo, é chegar chegando, saber por que eu estou em cima do púlpito ali, eu estou ali no púlpito, né? A ideia em cima do púlpito, da ideia que eu subi no púlpito, né? E que eu estou ali no púlpito e ali eu vou fazer isso daí. Então é muito importante que a gente pense um pouquinho mais sobre essas questões, sobre como eu utilizo esse momento e faço algo que seja relevante para as pessoas prestarem a atenção, né? Não é um momento lúdico. Você pode usar uma música para chamar a atenção das pessoas, para gerar curiosidade nas pessoas, para que as pessoas fiquem pensando, o que ele quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Levá-la a prestar mais atenção. Vocês já me viram utilizar em algum culto, em algum sermão aí, aqueles óculos que eu uso diferentes, né? Algumas dinâmicas que eu faço. Dinâmica no meio é para tentar trazer a pessoa de novo para prestar atenção, porque a tendência é a pessoa vir saindo da sintonia, né? Então o exórdio, agora parecido, nós vamos conversar um pouco mais sobre como nós preparamos o nosso exórdio. Não pode ser qualquer exórdio, o exórdio tem que ter um propósito e tem que ser curtinho. Se a pessoa quiser contar uma história da carochinha comprida, não é mais exórdio. E também, se a pessoa conta uma ilustração no meio do sermão, não é exórdio. Exórdio são as primeiras palavras, é a entrada. Exórdio é para dizer assim, não desperdice a oportunidade que você tem de trazer pessoas para prestar atenção na sua fala. 11 horas em Rude Ramos, 11 horas no Brasil. Um beijo! Tenham uma semana ótima, abençoada, de muitos estudos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.